Então, vou direto ao assunto, né? Nos últimos dias eu ando muito introspectiva. Eu sei que a gente tá devendo o vídeo do relato de parto da Taui, que aconteceu tudo muito rápido, e algumas perguntas que vocês fizeram em relação ao parto, como é que foi, enfim. Mas hoje é dia 2 de novembro, que eu tô gravando de noite, é dia de finados, feriado. E nos últimos dias eu ando muito introspectiva e eu não sabia muito bem o motivo, o porquê que eu estava assim, eu estou assim. Hoje eu estou muito melhor para falar. Eu não consigo, acredito que eu achei que era função do puerpério, a questão do puerpério. Só acredito que seja em função disso também, mas e eu achei também que não ia me afetar tanto. Só que o que aconteceu? Dia 23, foi dia 23 de setembro, não, outubro. Dia 23 de outubro, nós batizamos a Taui. O Ethan, a gente demorou 1 ano para batizar ele em função da pandemia. E a Taui, a gente já queria batizá-la já do início, porque o Ethan, ele ficou agitado, ele ficou estressado, enfim. E deu a coincidência que no mesmo dia que a gente batizou a Taui, foi tudo muito tranquilo, muito leve, só que de noite eu fiquei muito emotiva. De noite eu fiquei muito emotiva, muito sentimental. E eu não conseguia entender o porquê que eu tava assim. Mas enfim, eu chorei um pouco e vida que segue. E daí eu acreditei que fosse em função do puerpério, de eu estar leve, tranquila por ter batizado a tal e de tudo ter ocorrido bem e tal. Só que o que aconteceu? Eu respondendo alguns directs de noite mesmo, eu vi algumas lembranças que no dia 23 de outubro do ano passado, a gente iniciou o processo da perda do nosso bebê. Que a gente fez vídeo aqui pro YouTube, explicou todo o processo, como que aconteceu. E do dia 23 do ano passado, a gente iniciou esse processo, que foi muito doloroso, foi uma semana de muita angústia, e foi aí que me caiu a ficha, não que me caiu a ficha, mas foi aí que eu vi que era por este motivo que eu estava emotiva, e o batizado da Taui trouxe um ressignificado para aquele dia. Porque 1 ano atrás a gente estava entrando no processo de aborto e depois de 1 ano a gente estava batizando o nosso bebê arco-íris. Então ressignificou muito esse dia para nós e nos trouxe muita alegria, né? Só que isso mexeu emocionalmente comigo e eu acho incrível isso, como isso consegue mexer emocionalmente com a gente sem a nossa consciência, sem a gente ter consciência daquilo, nosso inconsciente agir. E foi o que aconteceu, porque dia 30 de outubro foi exatamente o dia que a gente fez a eco e a gente descobriu que a gente tinha perdido o bebê. E eu já tinha comentado no outro vídeo que eu já sentia que não ia pra frente a gestação, mas agradeci muito a Deus pela oportunidade de estar gestando um bebê e que era da vontade dele, então eu não iria questionar, não iria ousar questionar ele. E só que no dia 30 de outubro a gente comemorou o mêsversário da Taui, o segundo mêsversário da Taui. O aniversário dela foi dia 29, mas nós fomos num evento, então decidimos comemorar no dia 30, que seria no domingo, e que seria mais tranquilo. E no dia 30 a gente comemorou, e foi no mesmo dia que a gente descobriu que a gente tinha perdido o nosso bebê. Só que isso mexeu muito emocionalmente comigo, muito, muito, muito. Só que eu não tinha uma explicação, não tinha um motivo. Eu estava emotiva, eu estava carente, eu estou carente.
Só que eu não tava achando que isso fosse algo comum dentro do puerpério, que eu tinha passado com o Ethan. Eu tava experimentando um sentimento diferente. E realmente foi um sentimento de luto. E é incrível, na verdade é surreal isso, porque quando a gente perdeu o bebê o ano passado, eu acreditei que eu não iria sentir tanto, que eu não iria sentir a dor que eu estou sentindo um ano depois, mesmo não marcando datas e as datas aparecerem na minha vida. De alguma forma ou de outra, eu descobri que aconteceu num dia exato. E acredito que nada seja por acaso. Então, eu acreditei que não ia me afetar. Realmente eu acreditei, porque as pessoas, elas são tão indelicadas quando elas falam que... Quando elas dizem que... Ai, tem que dar graças a Deus que foi no início da gestação. Ai, dá graças a Deus que foi um aborto espontâneo. Ai, dá graças a Deus que tu não sofreu, que tu não precisou fazer curetagem, que tu não precisou ter um parto. Ai, dá graças a Deus por não ter evoluído, tu ter perdido no parto. A gente escuta tantos absurdos que as pessoas acham normais por tentar te confortar, tentar te trazer consolo, que tu acredita naquilo e realmente tu acredita que trazer que aquele bebê que passou na tua vida não vai te trazer traumas, não vai te trazer dores, né? Só foi uma passagem de uma semana entre... Acho que foi uns 15 dias pra gente descobrir e logo perder. Então, foi um curto período de tempo ali na nossa vida. Então, eu acreditei que não iria me afetar tanto. E me afetou. E foi muito surreal, porque dentro desses dias eu acabei me queimando meu braço com café. Isso me deixou mais introspectiva, mais chateada, me trouxe tantas lembranças, tantas angústias, porque há um ano atrás a gente sofreu um luto sozinhos e já me questionei por N motivos, os motivos que a gente estava sozinho, mesmo não ferindo nenhuma das pessoas próximas da gente. Eu fico me questionando por que eu não recebi uma ligação perguntando de como eu tava, de todo aquele processo e de como realmente as pessoas banalizam o aborto espontâneo. E realmente eu não achei que depois de um ano eu estaria fazendo esse vídeo, eu achei que ia passar pela minha vida. Tipo, eu ia esquecer que eu tivesse perdido um bebê. E não esqueci. E eu achei realmente que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. Por mais que a gente fale, é o nosso bebê arco-íris, o nosso baby arco-íris, eu acreditei que não estaria tão impregnado no meu inconsciente, sabe? E durante esses dias eu fiquei pensando assim, sabe? Sobre como as pessoas banalizam aquilo que elas não passam, aquilo que elas não vivem. Porque foi uma semana de angústia, de não saber explicar para as pessoas que perguntavam, tá, vocês perderam, vocês não perderam, de responder essa pergunta indelicada que as pessoas faziam, e de como um aborto espontâneo afetou a minha vida e afeta a vida de muitas mulheres, de muitas famílias que tiveram aborto espontâneo ou tiveram que fazer curetagem ou tiveram que realmente ter um parto com um bebê já não vivo mais. Então, as pessoas falam, tu tem que dar graças a Deus que não foi dessa maneira ou daquela maneira, já invalidando a nossa dor como se não fosse nada. E tu se sente péssima por isso, porque parece que o que tu tá sofrendo não é real. Ou que tu tá dando
voz pra algo que, tipo, nada a ver, sabe? Mas aconteceu, eu tive um segundo filho, a Tal é minha terceira filha. Então, só que eu achei que eu tivesse esquecido isso, ou achei que eu tivesse superado isso. E eu não superei. A gente ficou fora do Instagram por uns 2 dias, 3 dias. E hoje que a gente voltou, que é o dia 2 de novembro. Então, eu tava tentando entender o porquê que eu estava me sentindo dessa maneira introspectiva, chorosa, querendo atenção, querendo um colo, porque foi surreal, assim. Eu falei pro William, eu quero um colo. Eu quero um colo. E eu não tive o colo que eu queria, que eu precisava ter. Então é muito louco isso, assim, da maneira como as coisas fluem. Às vezes não flui de como tu quer, como tu deseja. Tu não tem aquela pessoa que tu quer ter contigo naquele momento e tu não consegue entender o porquê que tu não tem. Então, eu acredito que esse vídeo realmente seja mais pra as pessoas se tocarem de não banalizar um aborto espontâneo. Mesmo a pessoa descobrindo num dia e perdendo no outro, isso marca, isso toca. Marca pro resto da vida, a vida da gente. E mais por realmente validar essa dor, porque eu não sei quem aí do outro lado já teve um aborto e já achou, já invalidou a sua própria dor achando que não ia não ia afetar, não ia mudar a tua vida, porque eu comecei quando a gente entrou em trabalho de parto da Taui, esse assunto, eu tive muito medo de perder a Taui. Eu tava em trabalho de parto e eu não queria ir pro hospital, eu me travava porque eu tinha medo de não trazer a Taui pra casa. E eu não conseguia verbalizar isso. Não conseguia, de jeito nenhum. Domingo eu comecei a ficar ruim, já comecei a ficar mal e eu não conseguia falar, eu não conseguia verbalizar. Daí, isso foi no sábado. No domingo eu conseguia falar mais ou menos pro William. E daí quando eu entrei em trabalho de parto, que daí foi na segunda que eu fui pro hospital, eu não conseguia, eu tava com medo de não trazer a Taui pra casa, de deixá-la no hospital, de não trazer ela comigo. E foi aí que eu senti, e foi aí que eu percebi que ter perdido meu bebê tinha me afetado. E afeta a nossa vida e a gente não tem noção disso. Eu, pelo menos, não tinha consciência disso. Então, quando a gente fala que o nosso bebê é arco-íris, que a gente teve um aborto, e depois vem o bebê arco-íris, ele traz um sentido para nossa vida. Ele traz um sentido tão grandioso quanto a gente é tentante, sabe? E eu realmente achei que eu não ia passar por isso. A gente sempre acha que não vai passar por isso. E eu achei que eu não ia passar por isso e eu achei que não ia me afetar. E aconteceu os dois. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, só acredita em Deus e confia a nossa vida a Deus. Então, é mais um desabafo de uma puérpera falando o quanto um aborto espontâneo de pouco tempo afetou a minha vida, a nossa família, porque quando eu me vejo nesse estado que eu não consigo verbalizar o que eu tô sentindo, que eu não consigo entender o que eu tô sentindo, muda todo o clima da casa. E o William não entende o que eu tô sentindo, não entende o que eu tô passando, porque eu não consigo falar, não consigo verbalizar.
E estou aqui falando pra vocês e ele vai ele vai editar esse vídeo sabendo do que eu tô falando e conseguindo entender o que eu tô passando. Então, sim, para aqueles que acham que um aborto espontâneo é firula, é nada demais, ou que logo tu tem outro, diminuindo a tua dor, diminuindo a tua perda, não faça isso, porque a gente sente e a gente acha que não sente ou tenta tapar isso, mas a gente sente, porque a gente acredita tanto naquela coisa que fala pra nós que eu não vou sentir isso, que uma hora ou outra a gente fica neste estado aqui e acaba explodindo, né? Acaba transbordando o que a gente tá sentindo. Então, valide a dor de quem perdeu um bebê. Mesmo descobrindo com 6 semanas, no início, com 3 semanas, com um dia de vida, é uma dor, mesmo tu não querendo, sendo uma surpresa. Mas tu não queria, não interessa, é uma vida que tu gerou, uma vida que tu descobriu e aquele misto de sentimentos e logo tu perdeu e teve outro misto de sentimentos. Então, como é que eu posso explicar? Dê atenção e dê ouvidos para aquela dor, dê carinho para aquela mãe que tá sofrendo, porque a gente sente, a gente acha que não sente, mas sente. E é isso. Estou aqui em Dia de Finados falando da minha dor, do meu momento e como isso realmente me afetou, como isso eu achei que não ia me afetar, mas me afetou. Quero saber de vocês, se vocês quiserem falar sobre isso, né? Comenta aqui embaixo como é que foi pra vocês, se vocês ainda sentem essa dor, se com o tempo vai passando, ou às vezes vocês se pegam pensando no bebê que vocês perderam. Comenta aqui embaixo pra gente poder compartilhar e falar mais sobre isso, que é tabu, né? Que é um tabu muito grande. Então tá, um beijo e até o próximo vídeo, que eu prometo que vai ser do relato de parto.